Bom, eu gostaria de mandar os meus respeitos a Miten e Premal, que trabalham com mantras e fizeram 77 lives todo dia e muito bem gravadas, muito bem feitas, muito bem ensaiadas durante 77 dias, confinados em Costa Rica, que deve ter começado a pandemia quando eles estavam por lá. E aqui no Brasil está uma polêmica muito grande a respeito de se para ou não para, né? Eu estou notando uma, uma esquizofrenia, para não chamar de bipolaridade, que fica mais suave, entre, entre o vem para a rua de um grupo social e um grupo bem mais extenso de fica em casa. Quer dizer, eu estou isolado socialmente, estou mantendo o isolamento, que é algo que me interessa fazer. E eu acho absolutamente fundamental esse achatar essa curva de possibilidade de mortalidade. Quanto menos a gente se contagiar, menos a gente vai precisar de hospital, que não tem hospitais suficientes. Evidentemente, eu estou pouco surpreso, mas estou assim chateado da perspectiva da gente não ficar mais sabendo de quantas pessoas morreram nas últimas 24 horas, que eu acho absolutamente importante. Eu assisti pela CNN um senhor chamado Nissan, não lembro o sobrenome, ele tem um nome sugestivo muito interessante, muito diferente do usual, não é José Roberto da Silva, como se fosse, quer dizer, o pessoal batizado cristãmente de maneira portuguesa, por exemplo, né? O nome dele é Nissan, eu acho que é isso. E uma entrevista, assisti quase toda, muito bonita, muito legal, e onde ele está isolado, já fazem uns 70 e poucos dias, 18 dos quais ele teve corona, então ele ficou absolutamente isolado num quarto. Então os familiares levavam comida para ele, deixavam na porta e ele abria, pegava. Depois que eles iam embora, ele abria, pegava. Então ele ficou 18 dias absolutamente confinado, sem cruzar com ninguém e recebendo alimento na porta do quarto dele, do apartamento dele. E é uma coisa que a gente não consegue imaginar o quanto é chocante. É chocante também fazer lives falando nisso, mas eu não estou sabendo que outra atitude tomar. Eu noto que as coisas estão muito grotescas, muito difíceis, e mais difíceis ainda pela discrepância esquizofrênica que está acontecendo entre grande parte da população interessada no isolamento e os meios de comunicação falando da necessidade do isolamento para achatar a tal da curva que faz com que menos pessoas se contaminem, e menos pessoas se contaminando significa menos gente indo para hospitais para ser recusado, muitas delas. Quer dizer, então os hospitais estão tendo que ter assim o desprazer de dispensar pessoas, sabendo muito bem, entende que é possível que elas morram pelo fato de ter sido dispensadas, mas porque não tem. Aliás, isso, noutros termos, tem acontecido com os hospitais também, quer dizer, sob certos pontos, entende, ser médico em um hospital não é uma coisa fácil, não. Pelo contrário, é muito difícil, porque se você tiver que optar entre ter 2 leitos e 5 pessoas
3 contaminados e 2 por outros motivos, mas os 5 precisando de UTI e só tem 2 leitos, quer dizer, 3 pessoas vão ser mandadas para um outro lugar e você vai ter que, como médico, ou como enfermeiro, ou como dirigente do hospital, ter os nervos para mandar ele embora, porque, olha, você tem que procurar um outro lugar. E, evidentemente, é sempre bom, entender, os hospitais terem conexão uns com os outros, para você saber, entende, se está mandando a pessoa para casa, possivelmente para a morte, né, por não poder ser atendida no hospital. Então, evidentemente, quanto mais leitos houverem, por isso que tem um amigo meu que estava, eu não queria falar nisso, eu não sabia do que ia falar, mas já que estamos aqui, tem um conhecido meu, ele não é meu amigo, um conhecido meu de Barra Bonita, eu acho que é Marcos Vanden Gomes, o nome dele, ou alguma coisa parecida, me perdoe se eu erro o seu nome, amigo, em que ele está falando da necessidade do isolamento, mas eu estou notando que, sob certos pontos de vista, parece que algumas coisas vão sendo liberadas, mesmo que não tenha o mínimo cabimento, a mínima lógica, numa situação brasileira em que a situação está aumentando e ampliando as mortes e as contaminações, você fazer de conta que não está acontecendo nada e botar todo mundo para trabalhar. E tem muita gente, entende, propalando pelos meios de comunicação, entende, vamos ajudar a proteger uns aos outros, para nós mesmos falarmos para as pessoas, entende, fique em casa. E eu achei interessante, mas eu não trouxe o caderno para cá. Eu compus uma canção chamada Fique em Casa. E eu acho que é uma maneira de propalar essa necessidade de achatar essa curva de contágio através das maneiras mais eficazes e eficientes, entende, de conversar com as pessoas para que elas se mantenham em casa. Mas não é só isso que o Nissan propõe. Desculpe estar falando nisso, Nissan, eu nem conheço você. Mas essa pessoa fala que, e muito apropriadamente, não é só uma questão de sugerir que as pessoas fiquem em mas as pessoas devem receber um apoio qualquer, sejam sugestões, sejam apoios mesmo, como, por exemplo, entende, as classes menos favorecidas estão recebendo, em síntese, ou pelo menos em tese, porque não, eu já amigos meus já disseram da extrema dificuldade de você receber esses R$ 600 destinados a pessoas que estão com muito parcas condições. E eu não sou uma pessoa em parcas condições, mas eu notei, por exemplo, que o IPTU que eu tenho que pagar do apartamento onde moro em Barra Bonita, em uma semana de atraso eu tive que pagar cinco reais de multa em cima de R$ 78 que é o geral a ser pago, se eu pagasse em dia. Com uma semana só de atraso, eu perdi mais R$ 5. E, se eu não pudesse pagar, por exemplo, eu pude, então tem essa sorte. Mas se eu não pudesse e ficasse devendo mais 2 meses, entende? A gente é chamado a atenção e é muito desagradável, entende? Recebe notificação de cobrança, não sei como isso funciona, sei como isso funciona em São Paulo, que eu estou atrasando também aos pouquinhos, pagando de pouco, porque não estou sendo perdoado em nenhum dos dois IPTUs. E se você pega um profissional que depende de trabalhar para ganhar o seu sustento e o dinheiro não é muito, então não é, por exemplo, não é todo mundo que tem uma provisão agora que dá para ficar, olha, dá para alguém dizer, olha, vamos fica em casa durante 6 meses, porque durante 6 meses essa pandemia vai continuar. E se continuar,
tem que haver também uma instrução, uma possibilidade de ganho, que a gente tem que ser criativo o suficiente para ganhar o nosso dinheiro, porque quem é que pode ficar no Brasil atual? Eu não posso ficar 6 meses sem ganhar nada, que eu estou FO daí para diante. Eu estou perdido, né? Não tenho condições de ficar 6 meses parado sem trabalhar. E claro que eu tenho uma possibilidade, mas que não é o suficiente. Quer dizer, a aposentadoria que eu tenho não é o suficiente. E para todos os gastos que eu tenho. Então a coisa tá realmente muito enervante. Não só isso muito enervante, como de repente me aparece uma lua cheia, que eles estão chamando de Strawberry Moon, porque a lua, por causa de uma forma de eclipse, fica meio cor de rosa. Mas eu não sei. Anos atrás eu tinha lido a respeito da lua vermelha, que não é designativo só de romantismo, mas de graves problemas. E o Aboda me alertou, entende, para um fato. É um amigo meu, Luiz Eduardo, que dirige um centro de meditação no Rio de Janeiro, de que essa fase de lua cheia inaugurou um período de alguns dias terríveis, muito graves, em que é muito importante a gente se resguardar, colocar de vez em quando uma música clássica, uma música sossegada, sentar e tentar serenar os ânimos. Agora há pouco eu cometi um. Vou falar aqui porque o que é que eu tenho a perder? Eu fui programar essa apresentação ao vivo, que por sinal eu vou começar a parar de fazer a apresentação ao vivo pela YouTube, eu tenho a impressão, porque fazer a apresentação ao vivo para 0 espectadores é muito desagradável, né? Não faz muito sentido, mas ainda bem que depois sempre tem gente que assiste. Como tem gente que assiste, vale a pena continuar falando. Mas agora há pouco eu estava programando isso daqui, cometi um erro, eu fiquei tão nervoso, tão aborrecido, eu cheguei a pensar em não gravar mais. Mas eu consegui me manter sereno o suficiente e meditativo e anulei a primeira comunicação para manter, e programei tudo de novo, anulando a primeira chamada que eu fiz na Facebook. Fui lá, anulei a chamada, fiz uma segunda chamada meio a contragosto, meio rápido, mas eu fiquei muito aborrecido. E estou me lembrando dessa lua cor-de-rosa e inclusive dessa tônica taoísta, de que os monges taoístas, por exemplo, eu li que eles não saem na rua e em fases de lua cheia. Eles ficam em casa, não saem de casa de jeito nenhum em noite de lua cheia. Eu não sei por quê, mas é possível que seja por causa disso. A lua é bacana. Eu fiz música para a lua, gravei o Clair de Lune. Vocês devem conhecer. Bom, e por aí vai. Isso foi gravado por um grande compositor, um fantástico compositor do século passado, do começo do século passado, Claude Debussy, antes que música popular começasse a ser disseminada.
Na realidade, eu vejo da seguinte maneira: houve a música clássica renascentista, houve a música clássica de Bach, Beethoven, depois Beethoven, Brahms e todo esse pessoal, Mozart, depois os compositores russos, as óperas, daí gente que criou uma fase chamada impressionismo. A música clássica impressionista contou com Ravel, Debussy, Paul Dukas, o próprio Stravinsky tinha uma coisa de impressionista, embora já mais do lado da Rússia, não do lado europeu. Mas, enfim, foi um pessoal, entende, que foi evoluindo na música e tornando ela até mais ligada ao Extremo Oriente, como Debussy e Ravel, sem dúvida alguma, entende, conheceram música indiana para terem as maravilhosas ideias musicais que tiveram. E depois disso houveram coisas assim mais espetaculares, até que a coisa começou a degenerar. Quando começou a degenerar, começou a simplificar. Quando começou a simplificar, os escravos norte-americanos e os escravos brasileiros, na Norte América, criaram uma forma de música que derivou para o rock and roll, e no Brasil, entende, os escravos criaram o samba. Quer dizer, a nossa música popular, seja a música do rock, que tem a ver com Norte América e Inglaterra, ou o samba que tem a ver com a África e com o Brasil, criaram as bases da música muitas vezes maravilhosa, que é a música popular brasileira ou mundial, como o rock e tal. Então, essa veio, a música clássica começou a complicar por uma degeneração chamada dodecafonia, que eu não acho insuportável, porque é completamente sem nexo e sem harmonia. Ela é dissonante verdadeiramente para as coisas mais do coração e apaixonadas que vieram dos escravos, sejam dos escravos norte-americanos como dos escravos brasileiros, que levaram ao rock, ao blues dos negros norte-americanos, e daí derivou para os roqueiros, entende? Beatles, Rolling Stones e todo esse pessoal da Inglaterra que começou a curtir muito os negros norte-americanos fazendo aqueles spirituals e aquelas coisas do B.B. King, como é mais o nome, o Keith Richards e o Mick Jagger dos Rolling Stones, eles adoravam esse pessoal. Assim como eu comecei a minha carreira de compositor adorando, curtindo super o Jorge Ben e o seu Sacundim Bem Samba. O Arialaio, oba, oba, oba. O Arialaio, oba, oba, oba. Achava hiper legal Jorge Ben. Da mesma maneira como eu comecei a curtir Beatles e Rolling Stones, que foi um arrebatamento para mim, principalmente Beatles. Teve muita gente que era tremendamente arrebatada e conectada com o coração e com a música popular através dos Rolling Stones e outros através dos Beatles. Para mim foi através dos Beatles e alguns outros como Manfred Mann e The Animals, um monte de gente que eu super curtia, né? O Lennon e o McCartney eram os principais líderes para mim. E aqui no Brasil, Jorge Ben, e daí apareceu Gilberto Gil e Caetano Veloso. Aí foi um desbunde total, foi maravilhoso realmente. E só quem viveu essa história para poder saber como é que era o negócio. E muito legal que a música popular começou a se desenvolver dentro de um nível de
Eu estou olhando porque o monitor não está na minha frente, o meu monitor está do lado esquerdo, então sou obrigado a olhar de lado para ver quem é que está postando coisas e tal. E, enfim, a música clássica acabou indo para uma direção e a música popular veio, no meu entender, dos escravos, sejam os negros. Do jeito que eu estou falando aqui, uma coisa que eu nunca tinha pensado, no meu entender, toda a música popular mundial vem da escravidão, da, da emoção dos escravos, como, por exemplo, os escravos norte-americanos cantando através do George Gershwin, que foi um compositor inusitado lá nos Estados Unidos, e que compôs maravilhas como Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Or your daddy's rich and your ma is good looking. Ele está falando do tempo de verão, onde os peixes apareciam felizes e aos tremendos borbotões, e eram eles que pescavam para os patrões, e que o algodão estava em alta. O algodão que estava plantado, que eles plantavam e colhiam, trabalhando arduamente para plantar e colher e dar para os donos das fazendas. E eles eram reforçados ou punidos de acordo com as circunstâncias que eles viviam. E aqui no Brasil era mais no café, na lavoura, né? Não no algodão. E ele canta, o autor retrata isso como, quer dizer, se o seu pai for rico e a sua mãe bem apessoada, isso, sabe, eu estou até atrapalhado, não sei como contar essa história. O Gershwin retrata no Summertime uma mulher cantando para o filho da dona da fazenda, que, em geral, as escravas negras é que amamentavam os filhos das patroas, e as patroas iam fazer não sei mais o quê, porque não queriam perder o tempo amamentando, ou porque talvez não tivessem leite, ou porque fossem bastante magras, né? E as negras eram bastante opulentas e tinham muito leite e tempo para devotar para as crianças. Então houveram inclusive peças, como uma peça de teatro que aconteceu por radionovela, que abalou o Brasil na metade do século passado, que chamava-se Mamãe Dolores. E tinha um cara chamado Albertinho Limonta, que era o nome do ator. Talvez o Albertinho tenha sido a pessoa que foi amamentado por uma escrava, que depois foram separados e no futuro, entende, se reencontraram. E era uma choradeira imensa pela rádio, que era a radionovela. Eram novelas de rádio, não existia televisão ainda. Eu não sou tão velho assim, mas eu vi a televisão nascer no Brasil. Quando eu nasci só tinha rádio. Então essa é uma das grandes obras, mas era uma obra clássica
e que, no meu entender, foi o precursor do jazz. Uma outra obra importantíssima, uma obra clássica, que é uma obra importantíssima na história da humanidade, é o Bolero de Ravel, e que tem toda uma configuração que já estava orientando, entende, para os improvisos de jazz. Um negócio lindíssimo que um compositor chamado Maurice Ravel gravou. Eu não sabia do que eu ia falar, então já que eu resolvi gravar, depois do erro que cometi, que eu ia parar de gravar, falei, poxa vida, acho que não vai dar certo. No fim eu consegui insistir e deu certo, estou aqui, mas não sei muito bem do que vou falar. O que eu sei é que o Bolero de Ravel foi harmonicamente assim um precursor do jazz de maior monta. Não é porque eu estava falando do Albertinho Limonta que eu estou falando do jazz de maior monta. Mas foi assim com relação ao jazz progressivo e jazz rock, né? Essa ideia de que a música popular seja basicamente negra é uma ideia que me vem com muito orgulho. Eu tenho muitos amigos negros de quem me orgulho muito, e dois dos meus grandes heróis eram negros, o, o Jorge Ben, né, que tem ascendência negra, e o Gilberto Gil. Sendo que o Caetano Veloso entrou de quebra nessa história, apesar de mais branco, e um cara super legal que eu estimo e que admirei muito quando ele ganhou quarto lugar num festival de música emocionante, que foi o festival, não sei, de 1967, talvez. De 68 já foi conturbado, porque a época política brasileira era muito conturbada. Em 68 que apareceu o Geraldo Vandré com esse caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Muito bonito isso. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito lindo isso. E é um pouco do recado que eu queria dar hoje. Eu estou gravando faz meia hora, como o tempo passa rapidíssimo quando a gente está gravando. É um negócio maravilhoso. Não sei quem foi que entrou, Ray, e não estou entendendo o que aconteceu, que não continuou com a comunicação. Então, eu já estou há mais de meia hora no ar, eu não sei bem do que mais falar, a não ser que eu tenho, mas eu deixei na sala, não vou lá buscar agora. Estou compondo uma música para ficar em casa, que diz: fica em casa, menina, fica em casa, rapaz. Fica em casa, pessoa, fica em paz. Fica em casa, menina, fica em paz. Fica em casa, menino, fica em paz. Eu não me lembro da letra, tá lá dentro, mas eu pretendo gravar e botar em prática, que aí é uma sugestão, já que estamos nessa pandêmica esquizofrenia de parte da população gritando vem para a rua e outra grande parte da população querendo ficar isolada ou tendo que ficar isolada ou recebendo sugestão de ficar isolada, como eu tenho recebido muitas sugestões de manter meu isolamento por causa da necessidade do achatamento da tal da curva, porque eu não tô acompanhando hoje, não fiquei sabendo
quantas mortes andaram havendo no Brasil devido ao corona, mas tem havido mais ou menos umas 1.300 por dia. É realmente muita coisa. E há quem considere que isso vai longe. Não sei, eu estou a fim de tomar cuidado, prestar bastante atenção em mim mesmo, prestar atenção nos protocolos, lavar as mãos constantemente com água e sabão e detergente, né? Usar esse álcool gel, se você sai na rua, levar uma garrafinha de álcool gel, está sempre se limpando, e quando volta para casa, entende? Troca, tira a roupa, deixa pendurada para a próxima vez, e tem que limpar o sapato, porque tem vírus por tudo quanto é canto e no chão também. De maneira que quando você pisa em cima, você está contaminando o próprio sapato. Se levar para casa, não entre de sapato dentro de casa, deixa do lado de fora da porta um par só de sapato. E, e limpar as compras, né, que a gente faz com álcool gel ou com álcool borrifado, como eu faço. E se forem ovos, frutas, legumes, colocar em água com, assim, cada litro d'água, 25 ml de água sanitária, cândida, né? É bastante importante porque isso destrói a proteína do vírus e ele perde a ação e não funciona. Bom, são 33 minutos e 53. É o recado que eu queria dar hoje. Eu não sei como divulgar a minha música aqui, mas eu tenho 16 CDs gravados. Se você quiser alguma informação, escreva para o meu tazamusic@gmail.com, pedindo maiores esclarecimentos a respeito da música que eu faço. E o meu Facebook é Sérgio Taza. Então você pode deixar recado ali. Qualquer coisa eu aviso de volta. Eu não sei mais do que falar. Então eu estou gravando fazem 34 minutos. O ponto do gravar aleatoriamente assim é que sempre entra gente um pouco depois. Boa noite, Pedro Henrique. Essa eu peguei agora no ato, alguém falando. Prazer em vê-lo por aqui. Eu estou dizendo que a gente, quando está gravando ao vivo, começa a falar um negócio e depois de 20 minutos entra alguém, aí dá vontade de começar a falar de novo. Porque essa pessoa que entrou há 20 minutos, outro dia eu fui criticado por uma pessoa, poxa, você está explicando essa receita. Eu fiz uma receita, estava contando a respeito de uma receita de gersal. Não sei se vocês sabem, que isso melhora a imunidade, que é um negócio maravilhoso. E a disposição física fica extraordinária. Você pega uma sementinha, que chama-se gergelim, mas tem que ser gergelim com casca. Tem de dois tipos, tem o preto e tem o amarelinho. O amarelinho é mais proteico, o preto é mais mineral. Então você pode escolher ou fazer dos dois tipos, assim, em separado. E você coloca assim, umas 3 ou 4 colheres de sopa de gergelim numa frigideira ou numa panela, melhor, porque ele vai começar a estourar que nem pipoca e vai para fora da frigideira. Então é melhor uma panela. E você vai misturando aquilo e ele começa a tostar. Depois você bota um pouco de sal a seu gosto e aquilo faz um negócio chamado... E bota no liquidificador. Depois de um pouco, de esfriar um pouco, porque se for liquidificador de plástico, vai corroer as laterais do vidro, que não é vidro, que é de plástico. Mas daí, quando você fizer isso, você bate no liquidificador, ele vira um pó deliciosíssimo e muito bom para a saúde. Então, Pedro Henrique, você pode experimentar fazer gersal.
e que dá uma disposição energética fantástica, entende? Você fica com muito mais energia do que tinha antes, depois de usar Gersal. Então, obrigado pela presença de vocês. Eu vou indo, e se quiser mais impressões a respeito das minhas cartas de tarô, que eu trabalho como psicólogo, usando muitas vezes as cartas de tarô dedicadas à filosofia Zen, que é uma filosofia bastante natural, naturista e natural. E sobre a minha música, que eu estou com 16 CDs gravados, eu posso mandar listas e posso explicar como é o caso para quem se interessar. Ok? Namastê, 37 minutos de gravação e eu vou indo. Um abraço, Pedro Henrique. Qualquer coisa, entre em contato lá também pelo WhatsApp, como é que chama? Pela Facebook, Sérgio Taza. Uma boa noite. Se alguém quiser eventualmente fazer alguma pergunta, pode me fazer uma pergunta lá pelo, pela Facebook, que eu vou ter prazer de responder. Uma excelente noite para você também, Pedro Henrique. Muito obrigado.